Glórias a Deus. Irmãos, se você quiser conhecer o coração de alguém, dê elogios para ela. Se você quiser conhecer as pessoas que andam com você, dê bastante elogios para ela, porque assim vai mostrar para ela mesma aquilo que ela tem sido com relação à vida em comunhão, à vida em honra. Todos nós somos muito bons em destinar louvores para nós. Nós somos muito bons nisso. Mas nós temos que entender que o louvor e a adoração, ela precisa ser destinada ao Senhor, amém? Mas Ele também colocou algumas pessoas que nos trazem um certo cuidado sobre as nossas vidas, que nos dão direção, e a estes nós precisamos honrá-los, nós precisamos servi-los, para que de fato se cumpra a palavra do Senhor sobre as nossas vidas. O pastor, ele mencionou acerca do dízimo, e às vezes nós vamos lá para Malaquias, capítulo 3, as pessoas dizem, mas isso é Antigo Testamento, e as pessoas só pegam aquela parte ao qual diz assim: trazei a casa do tesouro. Elas esquecem de ler o restante do versículo, que diz que se você trouxer, o teu terreno será farto, será fértil, não vai faltar azeite na tua botija, tudo que você fizer vai prosperar, as pessoas o verão como próspero nessa terra. Irmãos, nós precisamos voltar à honra, voltar aos princípios. Eu quero dizer uma coisa para você: muitos nesta noite vão receber honra no nível ao qual estão andando, amém? Haverá um tempo ao qual a honra de Deus vai ser tão grande sobre a tua vida, que não vai parar em você. Não vai parar em você. Como Davi, quando estava em guerra, e ele desejou tomar a água de Belém. Quando ele desejou aquilo, irmãos, os gadidas que estavam junto com ele ouviram aquilo que o rei suspirou e desejou: tomar a água da fonte de Belém. E sabe o que esses 3 guerreiros de Davi fizeram? Eles atravessaram guerreiros vorazes, um exército voraz, e foram lá e pegaram as águas da fonte de Belém e trouxeram até Davi. E Davi, quando viu aquela água vindo na sua direção, e ele tomou aquela água em suas mãos, ele disse: como poderei eu tomar esta água que quase custa a vida dos meus guerreiros? Derramarei como oferta ao Senhor. Toda água que vier na tua direção, saiba que alguém dispôs a sua vida para que possa te entregar algo que lhe honre. E essa honra vai chegar o tempo que nós vamos destiná-la totalmente ao Senhor, amém, igreja? Glória a Deus por isso. Abra lá 1 João capítulo 2. Um homem, ele é provado pela honra que ele recebe. Honra é louvor. Um homem, ele é provado pelo louvor que ele recebe. Quanto mais louvor você recebe, mais prova você vai ter em sua vida. Uma das coisas que levam um líder à queda, irmãos, é ele achar que tudo que estão falando dele é verdade. Entendam isso. Certa feita, alguns irmãos, uma irmã, me disse assim, pastor Nilson, falou assim: o apóstolo Carlos, ele não precisa da liderança de ninguém, porque
ele é muito sábio. E eu disse para ela assim: eu agradeço tamanha honra, mas eu reconheço tamanho equívoco da irmã, porque todos nós precisamos de uma liderança, amém, irmãos? Nós precisamos de uma palavra, nós precisamos de alguém que nos dê uma palavra pelo menos uma vez no ano, para que nós possamos caminhar em espírito e em verdade, fortalecidos, sabendo que tem alguém por nós. Nós sabemos que o Senhor é por nós, amém? Quem será contra nós? Ninguém. Mas o Senhor coloca pessoas em favor de nós, para que nós possamos cumprir o propósito que Ele nos dá nessa terra. E eu quero falar sobre honra nesta noite. Eu quero falar sobre aquilo que nos faz se achegar diante de Deus com mãos limpas e um coração puro. Mãos limpas e um coração puro. Eu profetizo que Deus vai colocar líderes na sua vida que vão lhes dar muita direção, amém? Eu profetizo que nesta casa de oração, o pastor Nilson, a pastora Inês, são líderes de honra, que têm honrado a Deus e seus líderes, e eles te darão a direção correta em nome de Jesus. A honra, ela é uma ruptura com as trevas. Diga comigo assim: honra é uma ruptura com as trevas. Desonra é a quebra da aliança com a luz. A desonra é a quebra da aliança com a luz. A honra é uma ruptura com as trevas. Quando você decide honrar a Deus, você rompe com as trevas. Quando você decide desonrar a Deus, você quebra uma aliança com a luz. Olha o que diz o texto em 1 João capítulo 2, verso 7. Amém? Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia, vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Senhor, diante da Tua presença, a Tua palavra foi uma vez mais lida neste lugar, Senhor, neste ambiente de glória, de graça, ao qual nós viemos aqui, Senhor Jesus, para ofertar aquilo que somos e aquilo que temos diante do Teu altar. Senhor Jesus, não te repulses de nós a Tua face, mas que nesta noite cada um possa afinar os seus ouvidos, cada um possa tirar as escamas dos seus olhos, para que possam te ver e te ouvir, Pai, em espírito e em verdade. Senhor Jesus, nós estamos aqui porque necessitamos e carecemos de Ti todos os dias. Pai de amor, venha e resplandeça em nós a Tua luz, para que as trevas vão se dissipando das nossas vidas. Nós precisamos de Ti, Pai. Nós queremos andar em honra, na rota do arrependimento para contigo. Senhor, usa-nos e fale conosco nesta noite, em nome de Jesus. Diga a todos amém. Glória a Deus. Este é um texto bíblico ao qual nós devemos sempre ensinar o que é honra e o que é desonra, o que é luz e o que é trevas, o que é bênção e o que é maldição, o que é verdadeiro e aquilo que é falso, aquele que é Deus e aquele que é o diabo, aquilo que é certo e aquilo que é errado. Vai vir um tempo de luz sobre a sua vida, amém? Diga para o seu irmão, vai vir um tempo de luz sobre a tua vida.
Deus vai trazer tanto entendimento na sua vida, que você vai ser um homem, uma mulher de luz em nome de Jesus. A Bíblia diz que nós somos líderes. E um líder, ele pode ser de treva ou ele pode ser de luz. Somos homens de trevas ou nós somos homens de luz. A palavra que está em Isaías, capítulo 60, verso 22. Abra lá comigo. Isaías 60, verso 22. Diz que você vai ser cota do mínimo. E sendo cota do mínimo, vai conquistar uma cidade. Amém? Mas isso é o que o versículo 22 diz. Porque o verso 1 de Isaías capítulo 60 diz: levanta-te e resplandece, porque já vem a luz e a glória do Senhor vai brilhar em ti, em nome de Jesus. Portanto, levante, resplandeça, porque a glória do Senhor já vem sobre a tua vida em nome de Jesus. Nós, sendo cota do mínimo, vamos conquistar uma cidade inteira. Quantos aqui querem conquistar a cidade de Curitiba em nome de Jesus? Quantos aqui querem ser desbravadores de cidade em nome de Jesus? Irmãos, nós não somos pastores do Mevan, nós somos pastores do Senhor, amém? Nós servimos a cidade, nós servimos a nação, nós servimos as nações, por isso estamos aqui, amém? Glória a Deus por isso. Um líder de luz, aonde ele chega, as trevas vão se dissipando. Você já chegou em um ambiente ao qual você sentiu aquela opressão, aquele peso, mas quando você saiu de lá, através da luz que já brilha em ti, e o Espírito Santo de Deus que lhe acompanha aonde vai, e a luz que há em ti resplandeceu sobre aquele lugar mudou a sorte dele. Ele era treva, e quando você saiu, era luz. Existem pessoas que vêm desta forma sobre as nossas vidas, mas nós que carregamos uma palavra poderosa de ânimo, de incentivo, de libertação e de cura, quando nós liberamos sobre aquela vida que já tinha um semblante fechado e caído, e que estava triste e já desanimada, ela sai da tua presença e caminha na presença de Deus alegre e satisfeita, porque o Espírito Santo de Deus, que traz a paz que excede todo entendimento, está sobre a vida dela agora, em nome de Jesus, amém? Irmãos, é mais do que levar uma esmola, é mais do que dar um prato de comida, é mais do que dar um agasalho, é você dar à pessoa a oportunidade de conhecer Jesus Cristo. É isso que muitos ainda não entenderam. As pessoas estão com os olhos na terra ao invés de olhar para o céu. E os céus estão clamando. E a única hora que os céus viram em festa é quando um pecador se arrepende. E um pecador não se arrepende por um prato de comida. Um pecador não se arrepende por uma esmola ou por um casaco que vai aquecê-lo naquele momento. O casaco simplesmente vai trazer um calor no seu corpo físico. O alimento vai trazer força ao seu corpo físico. Amém? E a esmola vai satisfazê-lo naquele momento. Só que é mais do que isso. Diga para o seu irmão, é mais do que isso. É uma palavra. É uma palavra, irmãos. É uma palavra que só um líder de luz, que só um homem que caminha nas revelações do Senhor pode entregar a uma pessoa e tirá-la da situação ao qual ela se encontra. Amém, irmãos? E nós precisamos ser este homem e esta mulher de luz. Nós precisamos ser este líder ao qual o Senhor nos encontra todos os dias. E nós estamos disponíveis a Ele para fazer a sua vontade resplandecer sobre essa terra. Porque a criatura espera ardentemente a manifestação dos seus filhos, dos filhos de Deus. Amém? E nós somos os filhos de Deus. O Senhor conta comigo e com você. Mas para isso,
Ele também coloca autoridade sobre as nossas vidas nessa terra. Entenda isso na tua vida. E se nós não conseguimos honrar aquele que nós vemos, como que nós vamos honrar aquele que nós não vemos? Se nós não conseguimos amar aquele ao qual nós vemos, como vamos dizer que amamos a Deus ao qual não vemos? Por isso nós precisamos entender o princípio da honra de Deus. Todas as vezes que os homens clamaram nessa terra por uma direção, por uma palavra, por uma libertação, por libertadores, o Senhor enviou homens que eram luz, homens que tinham uma palavra poderosa, homens que viviam atrelados com Cristo, juntos a Ele. Você pode dizer comigo assim, nesta noite? Diga comigo assim: eu e Cristo somos um. Diga mais alto: eu e Cristo somos um. Aquele que vê o Filho, vê o Pai. Se nós resplandecermos Jesus, todos verão o Pai que Ele é em nossas vidas. Amém, irmãos? Por isso nós precisamos nos levantar como atalaias nesta noite. Nós precisamos nos levantar como Neemias nesta noite, que vão construir, ou melhor, reconstruir os muros que estão abalados. Nós vivemos em um tempo, numa crise da honra, e isso nos traz nos nossos dias as consequências das desonras. E a consequência da desonra é maldição sobre as nossas vidas. Por isso nós precisamos entender todo este processo que está em nós. Em meio a esta palavra, eu quero dizer que aonde há trevas, há desonra, e aonde há luz, há honra. As pessoas que vivem debaixo da luz, elas vivem a honrar a Deus e aquele ao qual o Senhor colocou para o ajudar a cumprir o propósito na terra. Mas aqueles que vivem nas trevas, vivem a desonrar as vidas que Deus colocou sobre elas nessa terra. Existem pessoas que não conseguem honrar os seus patrões. Existem pessoas que não conseguem honrar os seus líderes espirituais. Sabe por quê? E consequentemente não conseguem honrar a Deus como sendo seu pai. Porque na sua infância, na sua adolescência, juventude e mocidade, o pai que deveria exercer a paternidade sobre a vida dela, não exerceu. E ela, não encontrando uma paternidade que lhe amasse, que lhe conduzisse, ela procurou referências no mundo e não encontrou. Por isso que muitas pessoas dificilmente honram a um patrão, honram ao seu líder espiritual e honram a Deus. Mas nessa noite, o Senhor vai trazer a luz da revelação sobre as nossas vidas. E aquilo que tem nos acompanhado, os fantasmas do nosso passado, que nos atemorizam, que não nos fazem caminhar na palavra de Deus e na sua luz, nesta noite, eles serão revelados e não mais terão direito de atormentar a sua mente em nome de Jesus. E nós vamos começar a caminhar como homens e mulheres fiéis a Deus, que honram ao Pai em tudo e as pessoas ao qual o Senhor colocou nas nossas vidas em nome de Jesus. Seja o nosso patrão, seja um professor, seja um amigo, quem quer que seja, porque aquilo que queremos que façamos para nós, façamos para os outros também, em nome de Jesus. Na área que nós decidirmos desonrar as pessoas, certamente nós seremos desonrados. Nós precisamos compreender esse processo sobre nós e em nós, em nome de Jesus. Que tipo de trevas nós podemos encontrar
nas Escrituras. A Bíblia, ela fala de cegueira, aonde eu ando com o meu irmão e não consigo amar o meu irmão. Quando nós vemos isso acontecer nas nossas congregações, com o povo do Senhor, homens e mulheres que têm a mesma fé, que têm o mesmo Deus, mas que não se dão um com o outro. Existe uma tolerância com a honra e uma desintolerância com a desonra, onde nós não temos obrigação nenhuma de fazer aliança com pessoas que vivem em desonra. Eu não tenho obrigação nenhuma de gostar de pessoas que vivem nas trevas ou em desonra. Eu não posso ser uma pessoa tola em meu entendimento de guardar na minha memória pessoas que vivem em desonra com a minha vida, porque senão sabe o que acontece? Eu vivo tendo insônias e passando mal, é capaz de dar um ataque cardíaco. Nós temos a propensão de guardarmos em nós pessoas que vivem em desonra com as nossas vidas e esquecemos das pessoas que nos honram a todo momento. Nós temos tanto cuidado com aquilo que nos falam de mal, que esquecemos as coisas de bem que nos fazem. Tanto isso acontece que muitas pessoas nos agridem com palavras. Muitas pessoas com palavras vãs nos atormentam, nos atemorizam, dizem todo mal, blasfemam. Mas no nosso decorrer do dia, existem aquelas pessoas que são mandadas para nos animar, para nos fortalecer, para nos trazer uma palavra de ânimo, amém, irmãos? Mas só que quando nós vamos dormir, nós lutamos e relutamos para guardar na nossa mente só as palavras ruins que as pessoas nos disseram. E nós ficamos ruminando aquilo e mastigando ao ponto de termos, ao invés de sonhos, pesadelos. Ao invés de acordarmos na madrugada para interceder, nós acordamos para pensar que deveríamos ter feito de outra forma com aquelas pessoas que fizeram aquilo conosco. Aconteceu um fato comigo quando eu fui levar meu filho em Marília, em um pediatra. Eu moro em Ourinhos, de Ourinhos a Marília é 100 quilômetros. E eu fui lá. Aí no meio do trânsito eu estava em uma farmácia. Aí eu estava saindo da farmácia, tinha um semáforo. Nisso tinha um carro parado, um espaço que cabia o meu carro e um carro atrás. No espaço que cabia o meu carro, eu saí da farmácia e coloquei meu carro. O motorista que estava atrás não gostou. E aí então, ele, na hora que o semáforo abriu, ele saiu acelerando do meu lado, e bravo e tudo, quase bateu ali e fez uma curva à esquerda. E o detalhe, na curva que ele fez, era a curva que eu ia fazer também. A pista era dupla, e o bonito ficou no meio da pista, e não deixava eu ir para a direita nem para a esquerda. O semáforo fechou, o próximo, e ele ficou na minha frente. O semáforo abriu e fechou de novo, e ele ficou parado, para me provocar. Sabe o que eu fiz, irmãos? Eu pisei no acelerador do carro só assim, bem forte. O carro fez... O cara que estava no carro da frente abriu a porta e desceu. Foi num estalo tão grande que eu fechei meu olho e na hora que eu abri eu estava de frente com ele, porque eu também saí e desci do carro. E eu dei bem de topa com ele assim na porta na hora que ele saiu. O rapaz era desse tamanhozinho, dessa finurinha e com o pé quebrado e brabo. Quando eu olhei para ele daquele jeito, eu bati no ombro dele e falei assim: entra aí, rapaz, vai embora. A mãe dele desceu do carro braba, xingou, não sei o quê. Eu voltei para dentro do meu carro, fechei a porta. Minha esposa falou: o que você fez? Eu falei: nem eu sei o que eu fiz. Eu falei, por mais que o rapaz fosse pequeno, tudo ele poderia estar armado e acabava ali com a minha vida e acabou.
E aí, irmãos, eu já mencionei aqui algumas vezes, eu fui professor de karatê, lutei jiu-jitsu, fiz vale tudo. E você pergunta para mim se eu consegui dormir aquela noite. Irmãos, na minha cabeça só ficava assim, eu não sei que ângulo que eu devia ter entrado no cara. Se eu devia ter chutado a cara dele, ele cair dentro do carro, a mãe dele do outro lado. E eu fiquei com aquilo dentro de mim, irmãos. E eu tô de verdade. Aí eu acordei 3 horas da manhã, e ao invés de orar, eu falei, meu Deus, amanhã eu vou de novo para lá, e se eu pego esse cara? E eu fiquei com aquilo na minha mente, maquinando e arquitetando o quê? O mal. E esqueci de todo o meu dia. Só naquela situação me amargou e azedou tudo aquilo que aconteceu no meu dia. E eu não dei espaço para que a palavra de Deus pudesse trazer a paz no meu coração, a luz à minha vida, e que eu pudesse ter um sono tranquilo, irmãos. Você sabe daquilo que eu estou te dizendo? Você sabe. Com você pode não ter sido no trânsito da mesma forma que eu, mas pode ter sido em outro lugar. Eu não sou um cara que sou explosivo em trânsito também não, irmãos. Eu só fiquei indignado da atitude do cara descer do carro. E aí eu desci também. No meu testemunho eu conto, eu fui preso 3 vezes, fiquei em prisão domiciliar 2 anos e meio, briguei com polícia. Todas as minhas prisões foi por causa de brigar com polícia, na pancadaria. E aí quando você vê uma situação dessa, o homem que você... Entenda uma coisa, as nossas vidas foram entregues para Jesus, mas as curas acontecem pelo caminho, entendeu? O homem que você alimenta mais, esse vai tomar o cabo da tua vida. Se eu alimentar mais o velho homem, ele vai florescer e eu volto a fazer tudo aquilo que eu não deveria fazer. Mas se eu lhe alimentar o meu espírito, a minha carne, ela é morta todo dia, irmãos. As pessoas podem cuspirem em mim, podem bater na minha face e eu dou a outra, podem pedirem para caminhar 1 milha, você vai caminhar 2 em nome de Jesus. Nós estamos num processo de transformação. Diga comigo, eu estou no processo. É muito importante que nós estejamos no processo, amém? É muito importante que nós estejamos no caminho, porque no caminho pessoas são curadas, no caminho são libertas. Há um Jesus que eu conheci em 2006, e ele é outro para mim hoje. Sabe por quê, irmãos? Porque antes eu conhecia ele de ouvir falar, hoje eu o vejo. E você também. A gente precisa galgar níveis com o Senhor, e nesta noite nós vamos entrar num nível de graça maior, amém? E esse nível, quanto maior o nível, aumenta um pouquinho mais o fogo, irmãos, amém? O fogo que consome as nossas transgressões e o fogo que nos dá poder para vencermos a cada dia, em nome de Jesus. Tire da sua mente as pessoas que te desonram. Eu sou muito cordial para estender a mão e cumprimentar qualquer pessoa, de qualquer nível, de qualquer raça, mas eu sou suficientemente maduro para entender quem senta na mesa para almoçar comigo, quem eu vou dividir a minha vida, a minha história, irmãos, que não é com todo mundo, amém? Existem pessoas que não têm o direito de sentar com você na sua casa, não têm o direito de dormir e acordar com você, de passar férias com você, que você tem que tomar café com ela todo dia, tem que almoçar com ela todo dia, jantar com ela, aonde você for você tem que levar ela, irmãos. O Senhor vai nos fazer entender todo este processo, em nome de Jesus, amém? Existe uma coisa, o desejo de Deus é que todos sejam salvos, não é verdade? Esse não é o desejo de Deus? Mas nem todos se arrependem ao ponto de se tornarem filhos de Deus. Existem pessoas que caminharam com Jesus, ao qual ele escolheu, mas existiam 3 que tinham mais intimidade com ele,
que eram amigos dele, e um que tinha tanta intimidade que inclinava a sua cabeça no seu peito. Nós temos que entender alguns propósitos de Deus na nossa vida. As pessoas que nos desonram, que não reconhecem a nossa chamada, pastor, que zombam da nossa posteridade, dos nossos filhos, brincam com aquilo que somos e que temos, não têm o direito de sentar à minha mesa e nem de acordar comigo. Por isso eu disse que eu sou suficientemente maduro para entender isso e também para estender a mão e cumprimentar quem quer que seja. A desonra mata pessoas simples e mata pessoas mais nobres. A desonra mata líderes comuns e líderes que são incomuns. A desonra é uma arma letal que destrói pessoas de qualquer classe, seja ela no contexto eclesiástico ou naquilo que não é da igreja, no secular. Nós precisamos aprender a vencer níveis de desonra, porque eu conheço pessoas que estão adoecidas no seu coração, estão adoecidas com doenças de pele, com cânceres, doenças no sangue e na alma, por causa de desonra. Eu conheço líderes espirituais de igrejas ao qual eu vivi, que não morreu só um pastor naquela igreja, morreram 3. Morria um, vinha outro, morria um, vinha outro, e não era de idade. Sabe por quê, irmãos? Diga assim por mim: por causa de desonra. Por causa da desonra. Por causa da desonra, o marido, ele adoece. Por causa de desonra, a esposa também adoece. E os filhos perecem, irmãos. Aquilo que Deus quer fazer aqui, antes que aconteça aqui, precisa acontecer nos nossos lares. O altar de adoração precisa ser levantado lá. Amém, irmãos? Porque se eu não cuido dos meus, eu caí na fé. E eu sou pior do que um incrédulo, irmãos. Por isso proteja aquilo que o Senhor te deu. Proteja a unção, libere ela, não a exponha, libere ela, em nome de Jesus. A desonra, ela é um convite para a morte. Todo mundo que desonra é um homicida em potencial, porque está proclamando a morte de alguém que seria benefício para outro. Este é o fator da desonra. Por isso a Bíblia associa a desonra às trevas e a honra com a luz. Aqueles que desonram estão nas trevas e aqueles que honram estão na luz. Nós precisamos manter uma linha de respeito com todo mundo, irmãos. Mas nós precisamos dividir todo mundo também na linha, aqueles que honram e aqueles que não, e aqueles que desonram. É uma linha do respeito. Eu respeito a todos, mas não são todos que convivem e que compartilham da minha intimidade. Não é com todos que Deus compartilha a sua intimidade. Você sabia disso? Vou te dar um exemplo. A multidão, quando foi alimentada pelos discípulos, Jesus disse para Filipe: Filipe, dê de comer ao povo. O que nós vamos fazer? Como que nós vamos dar? Filipe, 200 denários é o que temos, não dá para dar pão para todo mundo. Aí vem André com os peixes e com os pães, e a gente sabe tudo aquilo. Jesus começou a partir e a distribuir. Mas entenda um processo. Para a multidão, quem serviu eles foi os discípulos, amém? Mas para os discípulos, quem serviu eles foi Jesus. Existe muita diferença, irmãos. Aqueles que querem estar aos pés de Jesus e aqueles que querem receber de Jesus. Existe diferença. Os discípulos diziam para Cristo: Senhor, por que o Senhor fala em parábolas? Ele disse: porque eu não quero que todos saibam. Não é todo mundo que entende a Bíblia, irmãos. Não é todo mundo que lê a Bíblia. E eu quero dizer para você, todos aqueles que leem a palavra e não a entendem é multidão.
é seguidor ocasional, não é discípulo. O discípulo é aquele que entende a palavra, as escrituras e o poder de Deus e pratica a sua verdade. Hoje minha tia postou uma frase, ela nunca posta algumas coisas que são muito boas, mas hoje ela postou e aquilo eu trouxe para mim. Ela disse o seguinte: um sonho sem uma ação é delírio. O sonho sem uma atitude é delírio. A gente não adianta ficar só sonhando sem ter uma atitude para com aquilo que sonhamos, porque senão nós vamos viver delirando e vislumbrando algo que nunca vai vir. É a chamada utopia. Por isso nós precisamos compreender a palavra de Deus e sermos um discípulo do Senhor. Esse é o grande trunfo da desonra, porque elas não desrespeitam tão somente a nós. As pessoas não desrespeitam tão somente a nós. Primeiro, elas perdem o respeito com elas mesmas e depois para com o Senhor. E nós somos só consequências daquilo que acontece. Tem muita gente desrespeitando a Deus, e Deus hoje quer fazer um acerto de contas com muita gente aqui nesta noite, porque Ele quer trazer a rota do arrependimento sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Diga comigo assim: jarrar é uma palavra específica para as trevas, ela está relacionada à desonra. Jarrar significa quando eu desonro, as trevas vêm. Diga comigo: quando eu desonro, as trevas vêm. Essa expressão em hebraico não tem nada a ver com Laila. Laila quer dizer noite de descanso, feita para dormir. Existe uma coisa com eu apagar a luz e ficar tudo escuro, é um tipo de treva, e outra é a treva de desonra que a Bíblia está mencionando aqui. Deuteronômio capítulo 4, verso 11, nos fala de trevas tão densas que as pessoas não conseguiam respirar. Elas não conseguiam enxergar nada, pastor, à sua frente. De tão densas que eram aquelas trevas. E o interessante é que aquelas trevas vieram porque alguém tinha desonrado a Deus. Eu quero dizer para você uma coisa: existem coisas que nós fazemos que não alcançam as pessoas, ou seja, maldições que não alcançam as pessoas através da nossa vida, mas existem coisas que nós fazemos que alcançam outras vidas. Eu não acredito em maldição hereditária, irmãos. Entenda isso. Eu acredito em um comportamento aprendido. Pessoas diziam e dizem, por exemplo, meu pai fumou e bebeu, eu fumei e bebi. Agora pergunte para mim assim: pastor, por que o senhor fumou e bebeu? Pergunta para mim. Por que o senhor fumou e bebeu? Pergunta para mim. Sabe por quê? Porque o filho faz o que vê o pai fazer. Isso não é maldição hereditária, irmãos. Isso é um comportamento aprendido. Eu aprendi com meu pai, vendo ele todo dia fazendo aquilo. É o registro da nossa memória, e isso vai guardando tudo aqui. Quando eu passar por determinada situação na minha vida, o meu registro, a minha memória me leva lá atrás, no passado, e ela procura alguma coisa que aconteceu. E se caso for trevas, eu vou viver aquelas trevas. Mas se for luz, eu vou viver aquelas luzes. Por isso nós devemos ser luz. Diga para o seu irmão: seja luz. Glória a Deus. Você já parou para observar pessoas que eram tão boas, faziam tudo direito, e daqui a pouco elas começam a ficar esquisitas? Já reparou isso ou não? A pessoa parece que começou tudo muito bem, tudo lindo, daqui a pouco depois começa a ficar esquisita, irmãos. Sabe por quê? Porque ela começou a perder o foco.
ela começou a andar em desonra. E as trevas vêm. E as trevas vêm. Toda maldição que a Bíblia relata não foi o inimigo de nossas almas que nos manda. É o próprio Deus. Você sabia disso? Você sabia que toda maldição que a Bíblia diz foi Deus quem deu, não foi o diabo. Deus cria as trevas e cria a luz. Entenda esse processo na tua vida. Todas as vezes que eu quebro uma aliança, as trevas vêm. Todas as vezes que eu desonro uma palavra que eu lancei, as trevas vêm. Todas as vezes que eu deixo de cumprir um princípio de Deus, as trevas vêm. Mas todas as vezes que eu decido honrar a Deus com tudo aquilo que sou, com tudo aquilo que tenho, a luz do Senhor está sobre mim. E aonde eu vou, o reino vai. E aonde o reino está, irmãos, não há choro. Aonde o reino está, não há doença. Aonde o reino está, não há pobreza. Porque aonde o reino está, não há debilidade humana que possa resistir à glória de Deus. Por isso que muitos do Antigo Testamento você vê que fizeram obras grandiosas, maravilhas aconteceram por causa disso, porque eles olhavam mais para Deus do que para os homens, e eles traziam a presença. Nós precisamos começar a trazer, de fato, incorporar essa luz de honra a Deus, para que as coisas comecem a acontecer na nossa vida. Amém? Mas há um processo, é uma caminhada, é como se eu estivesse subindo uma escada, e é um nível diferente a cada dia em que eu entro na presença de Deus, ou a cada vez que eu me dedico a Ele. E eu tenho certeza que você está crescendo em conhecimento e em graça nesta noite, amém? Você está crescendo, diga para o seu irmão, você está crescendo. Já estou vendo a luz sobre você. Na época das trevas, que o Senhor disse a Moisés estender as mãos sobre o Egito, eram trevas tão densas que o povo não conseguia respirar e nem enxergar o outro à sua frente. Sabei que nós aprendemos com isso, que com trevas nós damos as mãos. Quando eu vejo essas trevas que aconteceu no tempo de Moisés no Egito, trevas densas ao qual o povo sentia, via, eu vejo que tem trevas que nós damos as mãos, caminhamos com elas, andamos com elas, se assentamos na mesa para comer com elas, passeamos com elas, a gente às vezes vem na igreja com elas. Sabe que trevas é essa? São pessoas que decidiram desonrar a Deus com a sua vida e incorporaram trevas sobre a sua vida. Escute isso, líder. Você pode ser o líder mais santo, mais temente a Deus, aquele que vem e jejua a semana toda, aquele que apresenta todos os seus liderados diante de Deus. Mas se você tiver um liderado no teu meio, em um dos 12, que vive em desonra, todo o seu trabalho pode estar comprometido. Você entendeu isso que eu disse? Você pode ser o líder mais santo, a pessoa temente de Deus, conhecedor da palavra, tem unção, mas se no meio daqueles que você lidera tiver um que vive em desonra, como aquela batata do saco de batatas que está estragada, ela pode comprometer todo o trabalho e o propósito de Deus na sua vida e na sua caminhada. Por isso nós temos que ser suficientemente maduros para entender. Uma vez eu fiz uma dinâmica aqui, quem que estava naquela vez a dinâmica do balão, que a gente tinha que mandar alguém fora do balão. Tem vezes que a gente tem que mandar alguém fora do balão, irmãos, senão vai comprometer toda a caminhada. Em 1 Coríntios, eu não me recordo muito bem se é no capítulo 5, verso 9, ou se é no capítulo 9, verso 5, depois você lê os dois, mas você vai encontrar. O apóstolo Paulo ele está dizendo
para que nós não venhamos a nos associar com pessoas que se dizem irmãos, mas praticam vários tipos de coisas que o Senhor não se agrada. E no final, a Bíblia tem duas formas de falar, de julgar. Ela diz para que nós possamos julgar a nós mesmos, amém? Mas ela também diz que se nós tivermos o julgamento de Deus, tais pessoas não estavam no nosso arraial. Então ela diz assim: julgais, pois, o povo que está de fora? Não, deixe que Deus faça isso. Expulsai, pois, este que se diz irmão, que está fazendo todo tipo de atrapalhada, de dentro da igreja. Você já imaginou isso? Já imaginou isso, irmãos? A Bíblia fala: se você tem algo contra o teu irmão, vai lá e acerta com ele. Se ele te ouvir, ganhasse teu irmão. Mas se ele não ouvir, vai lá e leva mais um. Se não ouvir, leva outro. Se não ouvir, leva para a congregação. Se ele mesmo assim não se rendeu, trata ele como um gentil publicano, ou seja, alguém que precisa da palavra. Se nós praticarmos os princípios e a palavra de Deus como ela deve ser feita sobre nós, nós vamos ser poupados de muito desgaste sobre as nossas vidas, irmãos. Tem muita coisa que não está acontecendo na tua vida, você não está conseguindo romper, porque você está em desonra em alguma área da sua vida, provavelmente. Ou você não entendeu o processo de como fazer para resistir àqueles que têm desonrado a tua vida, ou como tratá-los. Alguma coisa pode estar acontecendo. Olha lá em Mateus, capítulo 6, verso 22. Mateus 6, 22 diz que tem pessoas que incorporam trevas, irmãos. Nós temos convivido com pessoas que têm linguagem de luz e atitude de trevas. Mateus 6, 22 diz assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Diga comigo: os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será pleno de luz. Porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas trevas são essas trevas? O que se julga a pessoa não é aquilo que ela fala, mas é aquilo que ela apresenta. Lembra meu pai? Meu pai dizia assim: faço o que eu mando e não o que eu faço. Isso não serve, irmãos, porque as atitudes deles destruíam toda a palavra que ele disse. Ele diz: não fuma, mas ele fumava. Ele diz: não bebe, mas ele bebia. Não adianta termos palavras de luz e atitudes de trevas. Tem pessoas que são de luz e tem pessoas que são de trevas. Eu disse que eu fui criado na chácara, no sítio, até às vezes não parece. E o pastor fica me chamando de rapaz de prédio, moço de prédio, filho criado com a avó. É verdade, mas eu fui criado com a minha avó um pouquinho. Mas olha que interessante, irmãos, tem gente que o olho dela mata. Você sabia? Tem pessoas que matam com o olhar, irmãos. Você já olha para a cara delas e fala: meu Deus, não foi o diabo que possuiu ela, é ela que possuiu o diabo. Parece o capeta. E você olha aquele olho. Agora tem pessoas que têm um olho de luz, que você olha o brilho, já não precisa dizer nada, o ambiente muda.
É verdade ou não é, irmãos? É verdade. Eu cuidava de porco, e eu tinha lá no chiqueiro. Aí de repente a porca às vezes criava uns 12 leitãozinhos, eu tinha que ficar lá cuidando a noite inteira. Isso eu tinha 17 anos. Com 17 anos eu queria sair. Isso no sábado, a porca inventava de criar no sábado, irmãos. Eu tinha que ficar no sábado lá cuidando para a porca não virar em cima dos leitãozinhos. E você acredita que certa feita, eu tinha um tio meu, sabe que esse camarada que tem o olho de seca pimenteira? O camarada olha, já seca tudo que tem em volta. O malcriado do meu tio matou os leitãozinhos dentro da barriga da porca, rapaz. Nasceu morto os bichinhos. Porque ele ia lá com aquele zoião dele lá, ficava secando todo o tempo. Existem pessoas que... onde que são as janelas da nossa alma? Não são os nossos olhos? Tem pessoas que com os olhos produzem vida e com os olhos produzem morte. Quando eu gosto muito de fazer comida, e às vezes as pessoas que estão à minha volta não ajudam a cortar um tomate, a picar um alho, mas elas contribuem só com o olhar de estar ali junto, não é verdade? Às vezes as pessoas não precisam fazer nada, pastor. Só dela estar ali observando, ela já está fazendo parte daquele prato. Já está fazendo parte. Nós precisamos compreender, irmãos, e começar de fato sermos candeia nessa terra. Nós temos que começar a queimar, irmãos. O Senhor espera de nós mais do que palavra, é uma atitude agora que vai refletir a glória dele que está em nós, a sua luz. O Senhor, quando vinha ter com o povo no Antigo Testamento, ele vinha montado nas asas de um querubim, na sua nuvem de glória. E hoje, sabe como que ele vem? Ele vem através dessa estrutura que come arroz e feijão que está aí do teu lado. Ele vem através de nós, irmãos. Ele vem através de nós. As pessoas em desonra, ela começa a viver personalidades que não são delas. Elas começam a fraudar resultados. Você já viu? Já viu pessoa que frauda resultado? Há uns 3 meses atrás, um profeta veio caminhar comigo. E aí então lá nós temos um programa de rádio. Inclusive ela passa pela internet. Se algum irmão quiser ouvir, é de segunda, quarta e sexta. Depois eu passo certinho. E aí eu até liberei os programas de rádio alguns dias para que ele pudesse estar lá levando uma palavra, ministrando. Irmãos, eu conheci a vida do santo. E aí então, certa feita eu liguei o rádio, ele estava lá falando. E eu via que ele estava falando a respeito de vitórias que não tinham acontecido. Coisas que ele tinha, mas que ele não tinha. Aí certa feita ele subiu na quarta-feira e foi ministrar uma palavra e só estava falando de prosperidade e dinheiro que ele também não tinha, mas que ele estava dizendo que ele tinha. Eu falei pro camarada, vem aqui. Rapaz, se fosse para você fazer isso em cima do altar, eu tirava você e eu ia lá e fazia. Falei, essa não é a ideia. Agora você vai ficar fraudando o resultado, dizendo que é aquilo que não é, dizendo que tem aquilo que não tem. Irmãos, tem muita gente na igreja que diz que tem e não tem, diz que tem unção e não tem unção, diz que tem a presença do Espírito Santo e não tem, diz que é e não é. Olha para o seu irmão aí, olha para o seu irmão, diz para ele assim: isso que eu estou vendo é você mesmo ou tem alguma coisa aí dentro? Irmãos, tem gente que mostra só aquilo que quer e lá na casa é outra coisa. É ou não é? Saiu da igreja, vive outra vida. Vem pra cá, mente que é uma coisa e depois nós encontramos, tá aí fazendo outras coisas. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a maldição não sou eu que lanço sobre a sua vida, é o próprio Deus. Ele é o único que pode matar o teu corpo, a tua alma, tudo na sua vida. É a Ele que você deve honrar.
E para encerrar, abre lá, Malaquias capítulo 1, verso 6. Olha que coisa linda. Malaquias 1, 6. Amém, irmãos? Malaquias 1, 6. Quem aqui é filho de Deus? Dá um glória a Deus aí. Quem aqui é servo de Jesus? Dá um glória a Deus. Aleluia. Ô povo abençoado, rapaz. Vive numa honra que é só. Olha lá para você ver. Malaquias 1, verso 6. Ora, o filho deve honrar o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o senhor e mestre, onde está o temor e respeito reverente que me é devido? Irmão, isso aqui é Deus falando com o povo, falando com você que é líder. Diga assim: eu sou um líder. Nem que seja no cachorrinho da sua casa, você lidera ele, irmãos. Amém? Você lidera o controle da TV, você tem a liderança. Aqui Deus está falando: você é filho? É. Cadê minha honra que me é devida? Você é servo? Eu sou o teu Senhor. Cadê o meu temor que é reverente? Aqui, sabe sobre o que o Senhor estava falando? Não é sobre isso a ministração, mas já vou entrar nisso também, vou falar mais um pouquinho, né? Está falando sobre tudo aquilo que eu produzo. Tudo aquilo, com o suor do meu trabalho, eu ganho e eu produzo. Agora escuta uma coisa comigo. Jesus pagou um alto preço por nós naquela cruz, amém? Diga assim: eu fui comprado. A minha dívida foi paga naquela cruz. Se eu fui comprado, tem alguém que é meu dono agora, não é verdade? É dono. É dono, irmãos. Eu disse: se eu compro uma vaca, essa vaca dá um bezerrinho. De quem que é esse bezerro? Se eu comprei a vaca, o bezerro é meu. Se eu comprei essa vaca dá 30 litros de leite. De quem que é esse leite? É meu. Irmão, se Jesus me comprou e hoje eu trabalho e faço alguma coisa, todo o meu rendimento é de quem? De quem que é, irmãos? Diga alto para mim ouvir. Então tá bom, vamos lá em Provérbios capítulo 3, verso 9. Provérbios 3, 9. Glória a Deus, Senhor. Aqui está o teu povo, Pai. Teus ceifeiros prósperos, homens e mulheres prósperos. Vocês são prósperos, em nome de Jesus. Aqui é um solo fértil, irmão. Você é um solo fértil, em nome de Jesus. Provérbios 3, 9, amém? Honra ao Senhor. Diga comigo: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. Irmãos, quando nós honramos a Deus com os nossos bens e com as primícias, o rendimento que a gente tem, você sabe o que acontece, irmão? Você sabe o que acontece? Acontece aquilo que você está querendo que aconteça. Você vai prosperar. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. E no mesmo livro de Malaquias, capítulo 3, ele diz assim: eu sou o Senhor e não mudo. Agora olha o que ele fala no verso 10. Se você fizer tudo certinho, com honra, irmãos, se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinhos os teus reservatórios. Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, ou seja, a sua palavra. Agora olha lá que interessante, Romanos capítulo 13, verso 7, e eu fecho aqui, e nós vamos dar glória a Deus em nome de Jesus, por tudo aquilo que Ele é em nossas vidas, pelos feitos gloriosos do Senhor, porque Ele nos deixou viver mais um dia, para resplandecer a glória dEle nessa terra, amém?
porque você é uma candeia, você é luz, irmão, é luz. Ainda que tivesse um pouquinho apagadinho a hora que entrou, vai sair daqui, meu Deus, mariposa que encostar vai queimar. Romanos 13, verso 7, olha que lindo. Eu não sei como que está na tua tradução, mas eu vou ler, é a mesma coisa, vai estar aí, você vai estar acompanhando. Mas eu queria que você, aquilo que eu falasse, você repetisse comigo, amém? Amém, irmãos? Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Coloque-se de pé, irmãos. Nosso século está vivendo um déficit no caráter. O pastor disse que vai trabalhar no caráter acerca dos convívios. Mas esse déficit do mundo não vai alcançar aqueles que têm a mente esclarecida de Cristo. Em nome de Jesus, irmãos, nós não vamos retroceder, nós não vamos voltar, e nós vamos pagar aquilo que é devido a cada pessoa, em nome de Jesus. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento. E você vai fazer uma oração junto comigo. Eu não vou te pedir para vir aqui à frente. E essa oração vai ser uma oração de arrependimento nesta noite, irmãos. E esse arrependimento vai nos trazer de volta a luz de Cristo sobre as nossas vidas. Senhor, diante da Tua presença, nós aqui estamos, Pai. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua misericórdia, que por causa dela nós não morremos hoje. Não nos mate não, Senhor. Deixe-nos brilhar. Que o Teu Espírito mude a nossa sorte. Aquilo que é treva, que se dissipe agora, em nome de Jesus. Que a Tua luz resplandeça em mim e através de mim, e naqueles que são meus descendentes, ou aqueles que serão meus descendentes. Me perdoa, Espírito Santo. Me arrependo nesta noite por ter desonrado meus pais. Me perdoa por ter desonrado meus líderes. Me perdoa por ter me desonrado a minha esposa, aquele que tem esposa, o meu esposo, aquele que não tem, vai ter ainda. Senhor, diga comigo, Senhor, diante da Tua presença, eu aqui estou. E eu quero dizer que reconheci hoje que perdi o respeito comigo em algumas atitudes e consequentemente desrespeitei o Senhor. Senhor, se nesta noite os meus irmãos que aqui estão, eu tiver feito algo para com eles que tenha os desagradado, os ofendido, os magoado, me arrependo, Senhor, e vou me reconciliar em nome de Jesus. Pai de amor, eu quero, eu desejo e estou disponível a brilhar aqui essa chama novamente, e me envie e me leve, e aonde eu for, se houver trevas, se dissiparão, porque a Tua glória já brilha sobre a minha vida, em nome de Jesus. Dê um brado de aleluia, de glória a Deus, em nome de Jesus.